Fala, amigo internauta, tudo bem com você? Desejo que sim. Professor Marconi Silva trazendo novidade, dessa vez novidade sobre análise combinatória. E vamos para combinação. Então deixamos de blá 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 e vamos ver como é que isso é utilizado. E aí, galerinha, vamos aqui entender como é que funciona essa questão de combinação, análise combinatória e combinação. E ele é muito utilizado aí no nosso dia a dia. Às vezes não percebemos, mas aí temos combinações diversas. Mas vamos aqui, ó. A nossa combinação, ela tem esse tipão aqui. Seria combinação de n elementos tomado P a P. E ele diz que isso tudo é igual a quem, ó? O maior número, n fatorial, na parte do numerador. E embaixo ele vem n menos p fatorial vezes p fatorial. Então, um pouquinho diferente do arranjo, porque lá no arranjo não tem essa parte, concorda? Então, na nossa combinação vai apresentar isso aqui. Mas por que apresenta isso? Vou já te dizer por quê. Mas vamos resolver aqui questões para que você possa se familiarizar com esse assunto. Então eu quero fazer uma combinação e nessa combinação eu quero pegar 10 elementos tomado 2 a 2. E aí, como é que eu faço para resolver isso? Eu já aprendi que na parte de cima é o maior número. Então seria n. n seria 10 fatorial. E na parte de baixo, sempre vai ser a diferença entre os dois fatorial. 10 menos 2, eu posso dizer que é 8 fatorial. Vezes o último número, que é 2 fatorial. E aí, para a gente resolver isso, a dica de ouro, qual foi a que a gente já aprendeu em aulas anteriores? Levar esse número até o maior valor que eu tenho aqui no denominador, para que a gente possa simplificá-lo. Então, nós temos que seria 10 vezes 9 vezes 8 fatorial. Qual é a intenção? Esse 8 fatorial ele vai ser simplificado por 8 fatorial. E 2 fatorial é quem, professor? 2 vezes 1, que é 2. Então aqui a gente já pode fazer aqui a nossa finalizaçãozinha aqui do primeiro item, combinação de 10 elementos tomado 2 a 2. Já podemos simplificar 8 fatorial. E aqui 10 vezes 9, 90, dividido por 2, 45 maneiras diferentes. Imagine que eu trouxe esse exemplo aqui, uma circunferência. E nessa circunferênciazinha aqui ele tem 7 pontos, A, B, C, D, E, F, G. E aí vamos fazer alguns exemplos para que você possa fortalecer esse ensino. E no nosso primeiro exemplo, eu quero criar retas, segmentos de retas, com 2 desses pontos. E aí, como é que eu faço para resolver isso? Observe que aqui nós vamos ter uma combinação de 7 elementos tomados 2 a 2. E aí a gente vai fazer aqui, ó, o que a gente chama de segmento de reta. Observe que aqui, ó, no nosso segmento de reta, eu tenho que a reta AC, ela é a mesma reta CA, concordam? Então ela não pode ser contada 2 vezes, porque é a mesma coisa. E aí, como eu disse que ia explicar por que apareceu esse camarada aqui, observe como é que a gente faz para resolver. A gente já sabe que o maior número vai ficar na parte do numerador, 7 fatorial, e embaixo, 7 menos 2, que seria 5 fatorial. E agora a gente vai tirar esses elementos que se repetem. Como aqui só são 2 elementos, por isso que a gente vai colocar 2 fatorial e a gente elimina essas repetições. E aí como é que eu faço? Novamente a dica, leva até o maior número. Que é o maior número? 5 fatorial. Então eu vou levar 7 vezes 6 vezes 5 fatorial, dividido por 5 fatorial. Se eu quiser resolver logo aqui, eu resolvo. O que seria 2 fatorial? 2. Então aqui a gente simplifica. Se quiser simplificar, 6 por 2 já dá também, que dá 3. 3 vezes 7, 21. Ei, professor, não quero simplificar não. Então vamos lá, 7 vezes 6, 42. Metade de 42, que é a mesma coisa que 42 dividido por 2, seria 21. Então seria isso, ó. Quantos segmentos de reta diferentes nós podemos utilizar e fazer dentro da circunferência? 21 segmentos de reta diferentes. Vamos para o exemplo 2. No nosso exemplo 2 agora eu quero formar triângulos. Eita, professor, triângulo? Sim. Para formar um triângulo a gente tem que ter 3 segmentos de reta. Então a gente vai unir esses pontos. Observe que agora nós temos o triângulo ACF. É o mesmo triângulo AFC. É o mesmo triângulo CFA. Que é o mesmo triângulo CAF. E isso tudo também é o mesmo triângulo FCA e FAC. Observe quantos triângulos nós temos aqui com as letras diferentes, porém, continua sendo o mesmo triângulo. E aí, professor, como é que a gente vai fazer? A gente vai fazer a combinação de 7 elementos tomados 3 a 3, porque são 3 triângulos. Aliás,
um triângulo. E um triângulo é formado por 3 segmentos de reta, a união de 3 vértices. E aí, como é que eu vou fazer? Maior número, 7 fatorial, dividido por quem? A diferença entre eles, 7 menos 3, 4 fatorial, vezes o 3 fatorial. E o que seria esse 3? Observa aqui o que a gente fez. A gente viu que tem 6 triângulos, que a gente pode inverter as letras, porém eles não são diferentes. Ou seja, a ordem aqui não está importando. Diferentemente do arranjo, a ordem importa. Aqui não, ó. Nós misturamos aqui as letras, mas continua sendo o mesmo triângulo. Por isso que eu não posso contar ele esse total de vezes, por isso que eu tenho que eliminá-lo aqui, ó. Aí, para a gente resolver, então vou lá, ó. 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial, já para me eliminar com esse 4 fatorial. E o 3 fatorial seria quem? 3 vezes 2 vezes 1 é igual a 6. E aí a gente simplifica agora, ó. 4 fatorial vai embora. Olha o 6 aparecendo aqui, também vai embora. 5 vezes 7, nós temos que seria 35 triângulos diferentes. Mas não paramos por aí. Eu vou precisar aqui, ó, fazer mais exemplo. E aí eu vou pedir aqui com licença a vocês para me apagar isso aqui, tá bom? Então vamos apagar isso aqui. Imagine agora que eu quero fazer o meu terceiro exemplo. No meu terceiro exemplo, eu digo assim, ó. Agora eu quero formar nessa circunferência quadriláteros convexos. Ou seja, ele tem que estar aqui dentro dessa circunferência. Quantos quadriláteros convexos eu posso formar? Eita, professor, e agora? Calma, você já sabe até resolver? Que quiser resolver aí, dá uma pausa e tenta resolver. A gente vai continuar aqui. Então, que seria quem? Ó? Combinação de 7 elementos tomados 4 a 4. Agora, não seria mais triângulo, seria quadriláteros. E quadriláteros, nós podemos dizer que é uma figura geométrica formada por 4 lados. E aí tem números, né? Tem um quadrado, tem um pentágono. Já olhou para alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? O retângulo, losango, paralelogramo. Então, uma figura que tem 4 segmentos de reto, 4 segmentos que vão formar esse quadrilátero. E aí, para resolver? Eita, professor, sei não. Sabe, você já fez vários exemplos disso aí? Tenta resolver. Pode dar uma pausa aí no vídeo e resolve. Senão, a gente vem para cá. Então, como seria? Ó, esse camarada é o maior, 7 fatorial. 7 menos 4, 3 fatorial, vezes o número que vai ter repetições, 4 fatorial. E a gente vai resolver. Não vou levar até o 3 não, né? Porque aqui o maior número é o 4. Então, seria 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial, dividido por 4 fatorial vezes 3 fatorial. Modificou aqui? Não, que é uma multiplicação. Isso vai embora, isso vai embora. 3 fatorial, a gente pode dizer aqui que é 3 vezes 2 vezes 1, que seria 6. 6 por 6 vai embora. 5 vezes 7, 35. Podemos formar aí, ó, 35 quadriláteros. Ei, professor, e aqui é a mesma coisa? Olha, sempre que vocês tiverem aí, ó, combinação de 7 tomado 3 a 3 e uma combinação de 7 tomado 4 a 4, se vocês igualarem, vai ser o mesmo resultado. Por que que isso acontece? Ó? A soma desses dois valores ele vai ser igual a isso aqui. Então, quando tiver combinações com valores desse tipo, a resposta é a mesma. E se você quiser testar, imagine que você quer aqui, ó, combinação de 10 tomado 2 a 2 e a combinação de 10 tomado 8 a 8. E aí façam aí para ver quanto é que dá, tá bom? Depois vocês me dizem se isso aqui é igual ou diferente, mas vocês vão ter uma surpresinha. Então, aqui seria alguns exemplos para que a gente possa praticar, mas eu vou pedir um tempinho para vocês aí, para me apagar aqui a lousa. Se quiser tirar o print, tira aí o print, que a gente vai para a próxima parte agora. Vamos trazer aqui um exemplo do dia a dia. Imagine aí, ó, que uma escola tal vai participar de uma Olimpíada Internacional de Matemática. E aí foram inscritos 10 alunos para participar dessa Olimpíada. E aí vão formar comissões. Vão formar aqui comissões contendo 3 desses participantes. De quantas maneiras diferentes essa escola pode levar comissões com 3 participantes? Aí seria como, professor? Observe que aqui, ó,
a gente vai ter 10 pessoas. Imagine que seria A, B, C, D, E, F, G, H, I e J. Seriam 10 pessoas. Imagine que eu quero formar a comissão com os alunos A, B e C. Será que essa comissão, se eu colocar aqui B, C, A, C, B, B, C, A, aliás, C, B, A e C, A, B, os alunos vão ser diferentes? Pensem um pouco. Esses alunos, será se a comissão aqui, ABC, BCA, ACB, BCA, CBA, CAB, vão ser diferentes? Não. São os mesmos alunos. Eles podem até estar em posições diferentes, mas a comissão é a mesma. Então, quando vier questões desse tipo, você já diz logo que é uma combinação. Porque aqui, ó, a ordem não vai alterar nada no meu resultado. E isso aqui seria só uma comissão. Independente deles estarem em posições diferentes aqui, ó, iniciando ou finalizando, mas isso aqui é uma comissão só. E aí, como é que eu faço para resolver? Eu já sei da regrinha, né? Então, vou lá, ó. É uma combinação de 10 alunos, porém vão formar comissões com 3 membros. Então, quantas comissões possíveis poderão fazer? Então, seria a combinação de 10 tomado 3 a 3. E aí, como é que eu faço? 10 fatorial, dividido pela diferença entre eles, ó. 10 menos 3, 7 fatorial, vezes 3 fatorial. E aí a gente vai resolver agora, ó. Lembrando que aqui nós vamos levar esse 10 aqui até o 7. Para quê? Já para a gente simplificar esse 7 fatorial. E esse 3 fatorial seria 3 vezes 2 vezes 1. Mas como 1 não importa, vou parar aqui. E aí eu vou dizer por quê. Ó, aqui a gente simplifica. Aqui eu posso simplificar, ó, 10 dividido por 2. Vou até colocar de caneta diferente aqui. 10 dividido por 2, a gente pode dizer que isso aqui é 4. 9 dividido por 3, a gente pode dizer que isso aqui é 3. Então, nós temos agora simplesmente essa multiplicação. 10 vezes 3, 30. 30 vezes 4, 120 maneiras de formar essas comissões com 3 pessoas. E aí, isso está presente no nosso dia a dia. Então, sempre que falar questões desse tipo, você sabe que aí a minha ordem não vai alterar. Então, imagine aí que exemplos desse tipo vão estar presentes no dia a dia. Mas vamos agora para uma questãozinha do Enem, como isso é cobrado de vocês, tá bom? Então, vamos trazer aqui uma questãozinha do Enem aqui para que vocês possam se familiarizar com isso aqui, ó. Então, na questãozinha ele diz o seguinte, você acompanha aí na tela, a produção vai deixar aí para que vocês possam acompanhar e vocês possam visualizar melhor. 12 times se inscreveram em um torneio de futebol amador. O jogo de abertura do torneio foi escolhido da seguinte forma. Primeiro foram sorteados 4 times para compor o grupo A. Em seguida, entre os times do grupo A, foram sorteados 2 times para realizar o jogo de abertura do torneio, sendo que o primeiro deles jogaria em seu próprio campo e o segundo seria no time visitante. A quantidade total de escolhas possíveis para o grupo A e a quantidade total de escolhas dos times do jogo de abertura podem ser calculadas através de... E aí nós temos aí as alternativas para que vocês possam acompanhar. Mas vamos aqui resolver como era que ele queria isso. Observe que lá ele fez 2 comandos. Ele tinha, primeiro, 12 times e queria formar chaves, grupos com 4 elementos. Então, aqui a gente pode dizer que tem uma combinação de 12 times para formar grupos com 4 times. Então, isso aí a gente pode dizer que é uma combinação. Combinação de 12 tomado 4 a 4. Porém, no segundo elemento, ele quer fazer o sorteio desses 4 times, quem é que vai iniciar, fazer a abertura do campeonato. Aí, observe que ele diz que quando o time for feito o sorteio, o primeiro joga em casa, o segundo joga fora, ou seja, na casa do adversário. E aí, agora seria combinação? Não, porque aí, quantos jogos vão ter ao todo só nesse aí?
Aí a gente diz que é um arranjo, ou seja, seria um arranjo de 4 times tomado 2-2. Se fosse para a gente resolver aqui o cálculo, a gente ia resolver. Porém, a questão do Enem não queria isso. Só queria que você identificasse se isso era uma combinação, se eram duas combinações, se era uma combinação e arranjo. Isso aí a gente vê nas alternativas. Então, primeiro, seria uma combinação, porque ia fazer o sorteio dos 12 times em grupos que tinham 4 times. E o segundo seria fazer a divisão desses jogos, o sorteio desses jogos. Então é um arranjo de 4 times tomado 2-2. E aí nossa alternativa correta seria, primeiro uma combinação, depois um arranjo. E isso seria sucessivamente. Então essa é a resposta que o Enem trouxe para vocês. Então se gostou da nossa aula, deixe seu joinha e na próxima aula a gente vai trazer questões envolvendo tanto o arranjo como a combinação para tirar dúvidas de vocês. Forte abraço!